Olá, gente, tudo bem com vocês? Bispo Josué Oliveira por aqui e eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração. Mateus capítulo 26, nos versos 14 ao 16, a palavra vai dizer assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidades para o entregar. Sabe, esse texto ele vai nos lembrar quando Jesus ele estava para ser crucificado e o plano de Jesus ali ser pego ou até se entregar estava em ação, e Judas foi um dos principais agentes ou facilitador dessa entrega. É interessante que no capítulo 26 a palavra vai dizer, por exemplo, versos 6 ao 13, que Jesus ele estava em Betânia, na casa de Simão. Uma mulher entra, e ela entra com o coração arrependido, e ela entra com versos de louvor, com respeito a Jesus, em adoração, e ela quebra um vaso, um frasco de perfume, um vaso de alabastro, um perfume precioso, e ela quebra e derrama sobre Jesus. Ela lava os pés e ela enxuga ali com os cabelos, enfim, ela faz uma cena poderosa. É interessante que nesse cenário Judas olha aquilo. Aliás, a Bíblia diz, os discípulos eles olham e um olha para o outro, o pessoal que está ali começa a questionar o outro: meu Deus, esse perfume ele é precioso demais para isso, podia vender, dar aos pobres. Essa mulher, ela demonstra uma atitude de quem valorizou Jesus e quem estava diante dela: o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Príncipe da Paz. Uau! Só que o texto continua. E aí a Bíblia fala que Judas entra no cenário aqui e ele encontra aqueles a quem queria prender Jesus. E é interessante que quando ele quer preparar o cenário, ele diz assim para aquelas pessoas, para os sacerdotes: olha, quanto vocês querem me dar? Eu falei que um pouco antes, uma mulher, ela dá um melhor perfume, ela valoriza o Senhor. E agora Judas, ele chega e pergunta: o que vocês me dão? E é interessante que essas pessoas, os sacerdotes, a Bíblia diz que eles pesam 30 moedas de prata. E pelo preço de 30 moedas de prata, Judas entrega Jesus. Você já parou para pensar o significado das 30 moedas de prata? Quando você vai no Velho Testamento, em Êxodo 21, a Bíblia vai dizer que 30 moedas de prata era o preço que se restituía um escravo morto por um boi, por exemplo. Quando alguém tinha um boi, esse boi matava alguém, um escravo, pesava-se 30 moedas de prata e restituía a morte. Já parou para pensar nisso? O valor pelo qual Jesus se entregou é um valor que se dizia que se pagava a um escravo. Sabe, nós precisamos entender que às vezes nós estamos desprezando tanto o Senhor, e nós falamos que amamos, e nós estamos trocando por algo assim tão tranquilos, algo que não tem valor, não tem peso, não tem preço nenhum. Nós estamos trocando o nosso mestre. Sabe, nós precisamos entender quando o apóstolo Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lá em Filipenses 2, ele, mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. E nesse texto, o apóstolo Paulo diz que ele se tornou em forma de servo. E o servo que o apóstolo Paulo diz aqui, o original é doulos, que significa literalmente escravo. O preço que Judas vendeu Jesus era o preço que se pagava por um escravo. Então deixa eu te falar uma coisa, queridos. Eu não sei a que preço você está aí, de repente por uma série de Netflix, de repente por um prazer a mais e descansar um pouco, a gente troca
Ah, não vou orar não, porque olha, não vou agora pro culto, não vou adorar agora não, porque eu tenho outras coisas para fazer. Qual é o preço que você tem trocado, Jesus? Eu quero orar com você, Pai. Nesta hora eu quero apresentar a Deus, depois desta palavra, e para nós refletirmos, apresentar a vida dos seus filhos, a minha vida, a nossa vida. Senhor, nós temos enfrentado situações em que por várias vezes nós colocamos Judas como um traidor, mas quem sabe nós estamos trocando o Senhor por algo sem valor e nós achamos que é tudo. Senhor, ajuda-nos a refletirmos sobre isso e a valorizarmos de verdade o Deus que nós falamos que amamos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós chamamos de Príncipe da Paz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Estrela da Manhã, resplandecente Estrela da Manhã, Raiz de Davi. Aquele que João vai dizer que é o Verbo, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Senhor, nós queremos valorizar isso e nós já te agradecemos, porque o Senhor nos comprou e nos resgatou entregando a sua própria vida, vida que entregou até a última gota de sangue. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, queridos? Pense nisso. Por 30 moedas de prata, o preço que se pagava por um escravo. Eu gostaria que você nos ajudasse a compartilhar, a divulgar esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de todas as notificações, curta, compartilhe, divulgue, nos ajude a expandir o reino de Deus. Comente também, não só assista, mas comente, porque quando você comenta, você nos ajuda. Nós não estamos preocupados com engajamentos, o que nós queremos é que esta palavra chegue a outras pessoas, e você pode nos ajudar a fazer isso, amém? Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, graça e paz. Está na minha frente o meu grande eu sou, Jeová chamar, Deus presente está.